noite, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Eu quero conversar com vocês nessa tarde sobre a importância da formação da liderança de células. Mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é pastor Gilberto Oliveira Heder, sou pastor da Igreja Metodista em Catalão, Goiás. Faço parte do corpo pastoral da Igreja Metodista na 8ª região, cuja bispa é a bispa Ideide. Eu quero dizer que somente aqui em Catalão eu estou há 12 anos, mas já estou no ministério há 33 anos aproximadamente, e é uma grande alegria poder trabalhar com a liderança, principalmente a liderança jovem, Então, meu coração ele está muito alegre por esse privilégio de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Aqui em nossa igreja, nós temos a nossa escola de discípulos, essa é a nossa turma do domingo de manhã, que funciona paralelamente também à nossa escola bíblica dominical. E nós temos uma outra turma também na quinta-feira à noite, outra turma da escola de discípulos, que é uma turma um pouco maior do que da primeira turma, E eu quero dizer que eu já estou nessa caminhada já há muito tempo, desde a minha conversão no tempo de juvenil, aos 15 anos de idade. Assim que eu comecei a minha nova vida em Cristo, eu já fiz parte tanto do discipulado individual como do discipulado em grupo. Me converti através do Ministério da Mocidade para Cristo e em 1987 foi a minha primeira nomeação, e pude servir ao Senhor no campo missionário do Mato Grosso, depois fui para o Mato Grosso do Sul, e hoje estamos aqui também em Goiás, já há algum tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, antes de entrarmos nesse estudo, que eu não sou especialista no tema de células. Já trabalhei com grupos familiares, trabalhei com grupos de crescimento, e atualmente nós estamos preparando agora líderes de células para entrarmos dentro do modelo proposto pela nossa região, e fiz parte também da equipe que elaborou o material do Conecta da nossa 8ª região. Mas eu quero conversar com você sobre liderança de uma forma geral e depois de uma forma mais específica a liderança a nível de grupo de células. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Marcos 1, 16 a 20, que enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André e jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, e Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante deixaram as suas redes e o seguiram. E pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes no barco, chamou-os de imediato, e eles também o seguiam, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os seus empregados. Amados, da mesma maneira que Jesus chamou os seus discípulos para serem pescadores de gente, pescadores de vida, eu quero dizer também que você e eu somos chamados também para ganharmos almas para Jesus. E esse ministério, esse chamado, é um chamado glorioso, é o maior chamado, depois do chamado da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Esse é o maior chamado para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Eu quero compartilhar contigo, dentro da nossa introdução, que antes de estudarmos a importância da formação da liderança de células, eu creio que, em primeiro lugar, nós devemos entender que há uma diferença
entre liderança secular e liderança espiritual. E eu quero destacar duas características principais de liderança. A primeira é a liderança como influência, ou, como a gente diz, a liderança influenciadora, que ela pode ser exercida por qualquer pessoa cristã ou não, tá? Ou não cristã. E também a liderança bíblica, que é uma liderança espiritual, que só pode ser exercida por aqueles que nasceram de novo, que são guiados pelo Espírito Santo. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Você vai entender agora. A liderança como influência, ela é um processo pelo qual o indivíduo influencia um grupo de pessoas a atingirem um objetivo comum. É a capacidade de influenciar outros, a liberar o seu poder, o seu potencial, de forma a impactar o bem maior. Isso aqui é muito importante e é legal também, né? Como é bom podermos influenciar pessoas a descobrirem o seu próprio potencial, o seu poder e liberar esse potencial para ajudar outras pessoas. Porém, nós vamos entender que liderar não é impor, liderar dentro da influência é despertar nos outros a vontade de fazer. E aqui nós vamos entender, queridos, que a liderança influenciadora, ela tem uma ênfase na liberação do poder e potencial dos seus liderados. E esse, então, é o ponto principal que ela diverge da liderança secular, da liderança bíblica e espiritual, né? Essa é a diferença da liderança secular com a liderança bíblica. Do ponto de vista da Bíblia, por causa da queda, nós sabemos que o poder e o potencial do ser humano nem sempre são construtivos. Nós temos uma capacidade inata de deformar, de deteriorar e piorar as coisas. E deixados as nossas próprias inclinações, produzimos dano. Né? Por isso que a Bíblia fala das obras da carne. Né? Certamente você já encontrou pessoas complicadas, ou como nós dizemos no nosso Goiás, né? Pessoas custosas. E nós temos muitas pessoas assim dentro da própria igreja, porque o ser humano, ainda que ele entregue a sua vida a Jesus e experimente a obra redentora de Cristo, ele não se transforma em anjo. Deus está nos transformando de glória em glória. Por isso que despertar o potencial, o poder do próprio homem, nem sempre vai ser construtivo. Tá? Por isso que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Não é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso que é o mais importante, mas aquilo que a palavra de Deus, ela me ensina como referência para a liderança na minha vida. Amém? Então vamos prosseguir entendendo um pouco mais essa questão. Biblicamente, é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Filipenses 2,13, Paulo fala isso. E o ponto a destacar é que a Bíblia nos informa de que a origem de todo bom fruto cristão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem motiva, que revitaliza, é Ele que concede poder. E o Senhor diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amados, nós precisamos entender isso. Porque senão a nossa liderança, ela não produzirá os frutos que realmente Deus quer que venhamos a produzir. Porque são frutos que vêm da ação do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. Amém, queridos? Então, a liderança bíblica e espiritual, ela é diferente simplesmente de uma influência.
Porque o poder e potencial é aquilo que podemos realizar pela graça de Deus. Nós precisamos entender esse negócio muito bem. Paulo diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, queridos? É pela obra do Espírito Santo, pelo poder de Deus em nós, que nós vamos realizar a obra do Senhor. Deus escolhe pessoas que se sentem inadequadas. Ele chama aos humildes e aparentemente incapazes. Sendo assim, o modelo bíblico de liderança, ele parece divergir do modelo secular. Foi até comprova nisso que Jesus escolheu os seus 12 discípulos, que aos olhos humanos, do ponto de vista secular, não seriam pessoas mais aptas para assumir uma liderança. Mas ele escolheu pessoas inadequadas, humildes, aparentemente incapazes, e investiu nessas vidas. E eles revolucionaram o mundo. Amém? E aqui eu quero que você entenda que há uma diferença entre liderança secular e liderança espiritual. O escritor Maxwell, ele faz essa diferença. E ele diz aqui que o líder secular, ele é autoconfiante. O líder espiritual, ele confia em Deus. O líder secular, ele conhece os seres humanos. Mas o líder espiritual, ele conhece a Deus. O líder secular, ele toma as suas próprias decisões. O espiritual procura conhecer a vontade de Deus. O líder secular, ele é ambicioso, enquanto que o líder espiritual, ele sacrifica-se a si mesmo. O líder secular, ele cria os seus próprios métodos, mas o líder espiritual, ele descobre e segue os métodos de Deus. O líder secular, ele gosta de comandar os outros. O líder espiritual, ele serve aos outros motivados pelo amor. Ele sacrifica-se a si mesmo e descobre e segue os métodos de Deus. O líder secular, ele é motivado pelo interesse próprio, enquanto o líder espiritual, ele é motivado pelo amor. O líder secular, ele é independente, mas o líder espiritual, ele é totalmente dependente do Senhor. O líder secular, ele ganha poder por meio da sua personalidade. Mas o líder espiritual, ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, queridos, e no último lugar, ele faz uma comparação que para mim eu acho interessante. A liderança secular é como um vaqueiro empurrando gado, enquanto a liderança espiritual é um pastor conduzindo o seu rebanho. Amados, estabelecendo essas diferenças, podemos dizer que o ponto em que a liderança bíblica espiritual diverge radicalmente da secular é na insistência em afirmar que é impossível produzir resultados a parte da intervenção divina. É impossível liderar biblicamente com base na carne. O líder é conduzido pelo Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos dar frutos se nós somos ramos que estão ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E aqui nós vamos entrar, então, dentro daquilo que é específico para o líder de célula. Pensando nesse assunto sobre a formação do líder ou da liderança celular, logo pensei nas qualificações. As qualificações, elas são virtudes que nós devemos formar na liderança celular, a fim de que nós evitemos maiores problemas, que a gente possa evitar desgaste nas células, bem como também na vida do próprio líder. Fato é, queridos, que líderes mal preparados, líderes doentes, irão reproduzir também células mal preparadas,
células doentes. E por isso, antes de tudo, é fundamental que esse líder ele seja bem discipulado. Ele seja uma pessoa madura o suficiente para assumir esse desafio. Senão ele não vai aguentar. Ele vai deixar a sua célula, o seu grupo, na primeira dificuldade que aparecer. Embora o líder de célula ele não seja um pastor ou uma pastora, com certeza ele vai exercer também algumas funções pastorais. Por isso é imprescindível que ele saiba, que essa pessoa saiba o que se espera dele ou dela como um líder de célula. É justamente sobre isso que eu quero falar agora. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, todo líder de célula ele deve saber se relacionar. O pastor Kim Chong-ki, da Igreja Batista Central em Seul, ele ensinou que há 3 tipos de relacionamentos entre o líder e o seu pequeno grupo. Isso é bem interessante. Primeiro é do patrão empregado, onde a base desse relacionamento são tarefas, cobrança de tarefas, atividades, negócios. Muitas pessoas, às vezes, têm um relacionamento apenas nesse nível com pessoas. Outros, muitas vezes, têm um relacionamento de professor-aluno, onde apenas a troca de informações ela é importante. E é importante que você saiba que no grupo, às vezes, haverá tarefas, haverão atividades, haverá troca de informações, tá? Mas o grupo não é um estudo bíblico. O grupo, ele diverge totalmente de um grupo de estudo bíblico. Porque o relacionamento que nós vamos desenvolver é um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento onde a base é um amor genuíno, onde há afeto, onde há um cuidado especial para com as pessoas desse grupo. Isso é bíblico, amados. O líder que desenvolve relacionamento tipo pai-filho, ele valorizará a intimidade, o cuidado, o compartilhamento mútuo de alegrias, de tristezas. Paulo assim se relacionava com seus discípulos, com os rebanhos, com os líderes da igreja. É bem interessante isso, porque muitas vezes o líder quer passar uma imagem para as pessoas de que ele é uma pessoa que não tem tristeza, que ele não tem dificuldade, que ele não tem luta, nada disso. Nós vamos aprender a compartilhar isso também com os nossos liderados. Veja como que Paulo dizia, não vou ler todos os textos, mas em 1 Coríntios 4,15, na nova versão transformadora, ele diz o seguinte à igreja: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não teriam muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Quão bom seria, né, se cada alma que nós ganhássemos para Jesus, nos tornássemos verdadeiramente como seus pais na fé, seus pais espirituais. E a proposta do líder do grupo é cuidar dessas pessoas como um pai cuida verdadeiramente do seu filho, se preocupando com o seu desenvolvimento espiritual, com a sua maturidade, com o seu crescimento na graça, a ponto desse filho um dia também poder chegar à maturidade e também chegar a ser um pai e reproduzir também os seus próprios filhos. Amém? E aqui então nós vamos aprender a segunda qualificação de um líder de célula. Eu sei que o nosso tempo é pouco, então nós temos que correr um pouquinho aqui com vocês. A segunda qualificação é aprender a servir. Amados, como que isso é importante? O próprio Senhor Jesus nos ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
E nós sabemos que Jesus foi definitivamente um líder. E ele foi o líder dos 12 discípulos e de um grupo muito maior de seguidores. Mas Jesus, é bem interessante isso, ele não liderou dando ordens, mas servindo ao lado dos seus seguidores. E sem essa concepção, sem essa atitude de servo, o líder de célula, ele pode fazer muitos estragos, e muitos mesmo. Na minha experiência pastoral, eu já tive contato com um tipo de líder assim, né? Ele acha que ele tem que mandar na vida das pessoas, dominar as pessoas, que as pessoas têm que fazer o que ele quer, se for viajar tem que dizer para onde vai, né? Existe um domínio absurdo na vida dessa pessoa. Esse líder precisa aprender a servir e não a impor as suas ideias, não a impor a sua liderança. E aqui nós vamos ter uma questão importante. E ter uma posição de liderança em uma célula não lhe dá o direito de abusar da sua autoridade. Nossa posição é um privilégio. Muitos querem ser grandes por dons e oportunidades e não pelo serviço. O espírito de serviço não serve para se destacar sobre os demais, nem para que os holofotes estejam sobre ele. O espírito de serviço serve por amor a Deus e por amor às pessoas. Se você quer apenas uma posição, destaque, holofote em cima de você, não seja líder na obra do Senhor. Não seja líder de nenhum ministério. Porque Deus não vai estar sendo glorificado através da sua vida. Queridos, nós precisamos entender, e eu quero tirar aqui uma frase do reverendo Anselmo do Amaral, né, do livro A Revolução da Toalha. Ele diz que liderança serva é, portanto, um modelo de liderança que vem do céu. Eu achei isso lindo. Jesus trouxe até nós esse modelo de convivência compartilhado na Trindade e entre os anjos. O único ser celestial que destoou na prática desse modelo foi Lúcifer. A sua busca por uma posição de privilégio o levou com uma legião de anjos à queda. Por isso, queridos, líderes competindo por melhores posições entre si, disseminando inveja, complexos pessoais, buscando sucesso, porém comprometendo o Evangelho, eles refletem um modelo contrário àquilo que Jesus enfatizou. A conversa no encontro entre Jesus e a mãe de Tiago e João, buscando privilégio para seus filhos, ilustra essa tese. Essa é uma grande verdade. Por isso que eu disse logo no início. Se o líder não for saudável, se o líder não for bem formado, ele vai acabar fazendo um estrago na sua própria célula. Nós precisamos saber que somos servos. Liderança do ponto de vista bíblico e espiritual é servir. Amém? E aqui nós vamos entrar então para a nossa terceira característica do líder, a terceira qualificação do líder de células que nós queremos desenvolver na formação, né, desses líderes, é a submissão. Um líder de célula deve aprender a submeter-se à autoridade. Submissão à autoridade constituída por Deus é a própria essência da fé e discipulado cristão. Ter submissão. A submissão sempre sinaliza a obediência à autoridade que foi dada por Deus. Amados, pessoas que não querem se submeter, ou que nunca se submetem a nada, não servem para liderar uma célula. A submissão sempre sinaliza a obediência, a autoridade dada por Deus. Jesus se submeteu à autoridade de seus pais. Os demônios se submetiam aos discípulos. Os cidadãos estão sujeitos à autoridade do governo.
O universo está sujeito a Cristo e Cristo está sujeito a Deus o Pai. E assim a gente poderia continuar falando sobre esta questão da submissão que é tão importante. E aqui é algo que você precisa entender, que a submissão bíblica não significa uma submissão robótica, sem pensar. Ela significa, de fato, o oposto. Ela é um compromisso alegre e de todo o coração para seguir uma direção constituída por Deus. Amém, queridos? Então, quando nós falamos de submissão, nós estamos falando aqui de castrar as ideias, a identidade, o jeito da pessoa, o pensamento da pessoa, mas de um compromisso alegre, de todo o coração, de seguir uma direção que foi dada por Deus. E aqui é importante que saibamos que um líder independente, e tem muitos por aí, e que não esteja alinhado com a visão e liderança da sua igreja, ele causará muitos problemas, podendo até mesmo gerar uma divisão no corpo a qual faz parte. Você já deve ter ouvido falar de igrejas que começaram através da divisão de uma célula, né? De repente, o líder de célula ele diz: eu não vou mais me submeter ao meu pastor, não vou mais me submeter à liderança da minha igreja, vou criar a minha própria igreja. E ele cria uma igreja que provém de divisão. Eu não sei quanto ao teu pensamento, mas eu tenho muita dificuldade de entender esse negócio de divisão como algo vindo de Deus. Por isso, Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado ou é destruído, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. A palavra divisão, ela vem do termo duas visões. Às vezes o líder ele quer impor a sua visão e não entrar na visão da igreja, na visão doutrinária, na visão da missão de que a igreja da qual ele faz parte possui. Por isso é muito importante a submissão. Líderes que se julgam conhecedores de tudo, quase não participam das reuniões de treinamento e discipulado, e por isso não podem ministrar com profundidade. Então nós estamos entrando aí na quarta característica do líder de célula: disposição para aprender. Tem gente que não é ensinável. Tem gente que diz assim: eu já sei tudo isso aí, para que participar? Para que participar do treinamento? Queridos, Jesus falou diretamente com Saulo no caminho de Damasco. Mas ele o instruiu: levanta-te na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E Saulo, então, nada seria sem a ministração do piedoso Ananias, que era um discípulo simples. No ambiente singelo de uma casa, ele foi instruído, curado, batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar sempre dispostos a aprender. E ainda que eu pense que sei muita coisa, estou sempre aprendendo. Amém? Lembrando que a quinta característica que nós devemos encontrar na vida do líder de célula e formar isso nele é a capacidade de assumir compromissos. Eu quero, nessa quinta parte, dizer que nós estamos tirando agora um estudo mais específico do nosso material do Conecta, módulo 4, aula 8, é o Conecta da Igreja Metodista da 8ª região. O texto de João 10, versículo 11 a 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê ver o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário
e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Dentro da figura do pastor e ovelha, nós vamos aprender. O líder de célula, ele é um facilitador, um cuidador de um pequeno rebanho. Espera-se então que ele tenha um coração de pastor. E aí, queridos, que é importante entender que a palavra compromisso é a palavra-chave que diferencia o pastor do mercenário ou do assalariado. O pastor, ele é comprometido com o seu rebanho, enquanto o assalariado é apenas alguém envolvido. E aí, trata-se da mesma diferença entre a participação de um porco e uma galinha em um omelete com bacon. Enquanto que a galinha, ela entra apenas com o ovo, o porco, ele entra com toda a sua vida, com a sua própria vida. Por isso que é importante entendermos que o que se espera de um líder de célula é que ele seja comprometido como um bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E não que se envolve esporadicamente com as suas ovelhas. E por isso ele deve assumir compromisso. E são 4 compromissos que o líder de célula ele deve assumir. E o primeiro é o compromisso com Deus. O compromisso de crescer no conhecimento de Deus, através da leitura da Bíblia, da oração, do jejum, da leitura de bons livros, da amizade cristã, buscar uma vida de santidade, tratando os seus próprios pecados pessoais, buscando uma vida equilibrada, tendo tempo para si mesmo e também tempo com a sua família. Então, esse compromisso com Deus é fundamental, porque se nós não tivermos intimidade com Deus, um relacionamento vivo com Deus, nós não temos o que dar também aos nossos liderados, aquelas pessoas que fazem parte da nossa célula. Além do compromisso com Deus, o líder da célula ele precisa ter também um compromisso com a igreja. Foi Deus quem o chamou, mas foi a igreja, através dos seus pastores, quem lhe deu autoridade para liderar. A igreja reconheceu o seu chamado, reconheceu o seu ministério, reconheceu os seus dons. E aí, dentro do compromisso com a igreja, é preciso de ter lealdade. A igreja, a visão da igreja, zelo pelo nome da igreja, pelo testemunho, a participação dos cultos, das celebrações da igreja, participação da reunião da liderança, a participação também em eventos-chave que vão envolver o teu crescimento, né? Conferências, campanhas, realizar a reunião de célula semanalmente, ministrar as lições que serão fornecidas pela própria igreja e orar pela igreja. Veja que ser um líder de célula exige de nós um grande compromisso. Compromisso que muitos não querem, porque envolve muitas coisas. Mas é assim que funciona. Se nós não queremos pagar o preço, como nós vamos ver vidas ganhas e a igreja crescendo para a glória do Senhor? Né? Então, além do compromisso da igreja, precisamos também ter um compromisso com a nossa célula. Os compromissos de um líder de célula são vários. Ele precisa sonhar em liderar uma célula saudável, que cresce, que se multiplica. Você pode começar pequeno, não tem problema, mas é preciso sonhar com o crescimento, com a multiplicação. É preciso orar diariamente pelas pessoas da sua célula, convidar semanalmente,
pessoas novas para participarem, contatar regularmente as pessoas da célula. As pessoas querem atenção e nós precisamos dar toda essa atenção. Preparar-se para as novas reuniões da célula, mentorear novos líderes. Deus vai mostrar para você pessoas que têm um potencial para liderança e que você vai investir nessas pessoas, você vai discipular essas pessoas, você vai planejar atividades de comunhão da célula, atividades estas diferentes, e também o teu compromisso com a célula é um compromisso com o teu crescimento pessoal. Amém? Em quarto lugar, é preciso também ter um compromisso com o supervisor. O supervisor é um líder de líderes de célula responsável pelo seu pastoreio direto. Ele é um líder de célula experiente, alguém que já foi bem sucedido, que já multiplicou a sua célula algumas vezes, irá te ajudar também a alcançar a sua vitória como líder. Os compromissos do líder com seu supervisor são submeter-se à sua liderança, prestar contas da sua vida e também da sua célula, atualizar as informações semanalmente, liderar a sua célula com excelência, de modo que ela seja saudável, cresça e se multiplique, e orar pelo seu supervisor. Talvez no início a igreja ainda não chegou no patamar de ter ainda um supervisor de célula. Talvez o supervisor inicialmente seja o seu próprio pastor. Então, essa prestação de contas, ela é essencial para o andamento de uma célula que cresce e que se multiplica. Tá? Podemos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma pergunta, né? E na realidade foi uma resposta do profeta Isaías, quando o Senhor lhe deu a visão, né? A visão do seu trono, a visão do seu chamado. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem sabe Deus esteja chamando você hoje, através dessa videoaula, para que você seja um líder de célula, alguém que quer ser um instrumento, um canal de bênção, para alcançar outras vidas, até levá-las à maturidade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.